Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos então a mais um episódio, desta vez gravado aqui no Anfiteatro 2 da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e onde vamos ter justamente um debate daquilo que são as eleições europeias, mas também aquilo que mais concerne, que é as eleições europeias e os jovens. Tendo em conta que apenas 19% dos jovens participam nas eleições, o podcast assume-se mais do que um simples podcast, mas assumiu-se também já há algum tempo para cá como uma plataforma de cidadania ativa. E isto foi algo que falei justamente quando recebi o Prémio Internacional, em que dizia que, todos os podcasters, apesar da sua dimensão pequena, grande, média, devem ter a noção de que alcançam pessoas que têm poder de influência, seja ele qual for, tanto positivo como negativo. E, portanto, se nós temos então alguma influência, se podemos dar voz a quem não a tem, ou a quem a quer ter, então acho que cabe aos podcasts também participar nisto. Então, tendo em conta que estamos aqui numas eleições europeias, o podcast vai disponibilizar a partir desta semana os episódios gravados já com vários cabeças de lista e candidatos ao Parlamento Europeu, com os vários partidos, e portanto de salientar que o PS já teve o Pedro Marques, PSD, Paulo Rangel está um bocadinho difícil de conseguir-se trazer, talvez aqui a pressão possa ser feita nesse sentido, e enfim, tendo em conta que me apelidam de Cláudio Fonseca, o podcaster de língua afiada, posso, obviamente, dar-me ao luxo de usar a fama, por assim dizer. Mas quero agradecer aqui aos dois. A Lídia era para cá estar, e a razão pela qual convidei tanto o João como a Lídia foi pelo facto de os dois serem presidentes das suas juventudes políticas europeias, e, portanto, é um privilégio para Portugal ter dois jovens a liderar as estruturas, e, portanto, era justamente isto. Portanto, temos um bloco da esquerda, um bloco da direita, justamente a poderem falar das ambições. E, portanto, antes de dar início a vocês, gostava que visualizássemos aqui, em primeira mão, o vídeo que acabou mesmo há pouco de sair do podcast, justamente sobre o apelo ao voto, que foi uma campanha que o podcast também fez. Já agora, João, se puderes dar... Yeah. Independente qual seja a tua escolha política, o que interessa aqui é que os jovens, as eleições europeias são as menos participadas e onde apenas 19% dos jovens é que votam. Por isso, o voto apela a que tu votes e que faças diferença em Portugal, mas também na Europa. Numa Europa em que nós vivemos sob o medo do populismo, o medo da exclusão, daí que devia ser uma Europa de união, de solidariedade, daquilo que nós jovens usamos imenso, que é o projeto Erasmus. E por isso é que eu peço, caro amigo, que votes nas eleições, que participes e digas à Europa que Europa é que queres. Olá, eu sou o Nelson. Se estás sempre a ouvir que as coisas na Europa duram votar, e estás sempre a reclamar sobre esse fato, para o dia 26 de maio é a tua vez de votar. Ninguém se pôs a liberdade da palavra de Cristo. A liberdade que conquistamos há 45 anos tem de ser uma luta diária. E essa luta não pode parar. Não pode parar em Portugal, não pode parar na Europa. Essa mesma liberdade que nos permite viajar é também a liberdade de poder votar. Nestas eleições, não se precisa de votos. Dá a tua voz. O meu nome é Cláudia e eu cresci com o projeto europeu. Eu acredito numa Europa sem fronteiras, eu acredito numa Europa de partilha e de comunhão de valores, sem nunca pôr em causa o que é a liberdade individual. Não sejas Brexit, vote nas europeias. Do projeto Erasmus aos muitos fundos comunitários que fazem mexer a nossa economia, a Europa é hoje fundamental para o nosso futuro. A abstenção é um cheque em branco para todos aqueles que irão decidir por ti. Não deixes que isso aconteça e decide o teu futuro. Vota! Planos para 26 de maio do próximo mês? Sim, vocês têm mesmo que estar a eleições europeias. Sabem o que está nas vossas mãos? Todo o poder de decisão que os políticos que nos representam no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia têm. Por isso, se vocês não querem deixar esta missão e esta responsabilidade às outras pessoas, por favor, não se esqueçam de se dirigirem às urnas, não deixem sozinhos para fazer a diferença. Olá a todos, o meu nome é Frederico, professor de Relações Internacionais do ISCO e, dadas as eleições europeias que vão ocorrer no mês de maio, quero deixar uma mensagem muito importante. Para lá todas as imperfeições que nós podemos apontar à União Europeia, não há dúvidas que é uma organização que garantiu paz, liberdade e, sobretudo, a segurança na Europa desde a sua criação. Por isso, venho aqui apelar ao voto, porque o vosso voto é muito importante. O meu nome é Beatriz. Eu sempre conheci uma Europa com liberdade, sem fronteiras e sem populismos. E não quero que ninguém escolha essa Europa por mim. Por isso, vou votar. E tu, vens comigo? Meu nome é Tomás Ferreira, sou presidente do Grupo de Estados de Relações Internacionais do ISCS. No próximo dia 26 de maio, aproxima-se um momento importantíssimo para as nossas democracias e
data do próximo dia 26 de maio. Portanto, o meu apelo é que, ao tantos dos jovens, se informem, se interessem pelo nosso centro de decisão política europeu e se interessem por quem nos representa na União Europeia, se interessem por quem nos representa no Parlamento Europeu e que, sobretudo, sejam conscientes daquilo que acontece, não só nas fronteiras nacionais, mas também nas fronteiras de outros países e, nomeadamente, nos centros de decisão europeu, porque o que é decidido no Parlamento Europeu impacta-nos a todos como povo europeu e, dessa forma, como cidadãos conscientes, globalmente informados, nós temos o dever e o direito de, no próximo dia 26 de maio, votar conscientemente naquilo que nós queremos como futuro para a Europa e como futuro do projeto europeu. No dia 26 de maio, não se esqueça de ser à rua e votar. Exerce o direito, exerce o dever, contribui para a União Europeia, feita à tua medida e feita à maneira que tu mais entendas como projeto para o futuro. Olá, meu nome é Joana, sou estudante de Relações Internacionais e venho aqui fazer um apelo ao voto com base naquilo que me move. Vivemos num país onde tivemos centenas de jovens a sair à rua por várias motivações sociais, por direitos das mulheres, por questões climáticas. Agora precisamos que esses jovens também saiam à rua no dia para fazer o seu voto. Precisamos que esses jovens passem além do que é essa movimentação nas ruas e que se movam também para aquilo que é feito na política, para assim que nós podemos tomar as verdadeiras decisões e ter um impacto real. Por isso, este mês, votem. Olá, sou o Lúcio André, sou o presidente do Grupo de Estudos de Ciência Política e Relações Internacionais aqui da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade de Lisboa, mas venho-vos falar por uma razão muito específica. Gostaria que vocês todos fossem votar nas próximas eleições europeias de 26 de maio, não em nome de um núcleo ou de qualquer faculdade, mas sim como um cidadão que deseja que a nossa comunidade seja a que nós mais desejamos. Nos últimos anos tem havido muitas transformações, muitas diferenças ao que nós estamos habituados, e todos nós devíamos então decidir qual é que é a nossa mudança que nós queremos. Queremos então uma Europa mais unida, queremos uma Europa menos unida. A decisão é nossa. E, portanto, se nós queremos decidir que juntos vamos estar numa Europa mais unida ou menos unida, independentemente da vossa posição, vamos votar. 26 de maio, são as eleições europeias. Vota. 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 É algo assim tão simples como votar que... Desliga. Não, desliga mesmo. Se queres por isso em full screen. Obrigado. Acho que vou-te contratar para o podcast. Portanto, é justamente isto. É um ato tão simples quanto colocar uma cruz num pedaço de papel e colocar dentro de uma caixa chamada urnas, que dia 26 de maio todos nós devemos fazer. Independentemente da escolha política, mais à esquerda, mais à direita, o simples voto em branco, para mim, vale mais o voto em branco do que a abstenção. Portanto, o abster-nos é pior, é mais cobarde do que temos a coragem de justamente dizer a todos os políticos, de uma forma geral, não há ninguém que o acredite e, portanto, não votem nenhum de vocês. E, portanto, o molde conforme esta conferência vai funcionar vai ser 5 minutos iniciais para cada um de vocês, exporem que projeto é que tanto o PSD como o PS têm para este quinquenato e depois as perguntas obviamente serão vossas, portanto, serão do público, poderão colocar aquilo que vocês quiserem, quer ao João, quer ao Hugo, quer eventualmente a mim também, e depois voltarei a fazer uma pergunta, respondem, portanto 5 minutos para cada um, para termos tempo de cobrirmos várias temáticas que temos aqui para abordar, mas também da vossa parte também peço rapidez nas coisas. Hugo, começava então por ti, que projeto é que o PSD tem para a Europa? Obrigado, Cláudio. Em primeiro lugar, agradecer o convite ao PSD e à Lídia para estar aqui, que infelizmente teve um pequeno constrangimento, calhou bem porque eu estava no auditório para assistir e posso também aqui espelhar e partilhar aquele que é o projeto do PSD para as eleições europeias. Cumprimentar o meu colega de mesa, o João, já nos encontramos algumas vezes, é sempre um prazer e um gosto vir discutir ideias com ele. Os nossos visualizadores aí em casa e o auditório que está aqui presente para nos assistir. Eu começava precisamente por elogiar a tua língua afiada e o desafio que lançaste há pouco, com o compromisso de que tentaremos ao máximo também que o Paulo Rangel possa gravar neste podcast. Sabes,
para pessoas que não têm medo de andar na rua é difícil ter uma agenda complicada. E começava em PSD segundo não lugar- perde uma para criticar quem está e quem não está na rua, não é? Pois não sei, sabes que todos temos um bocadinho de língua afiada, então é bom isto. Também é Muito democracia, bem, claro que é sim, debate claro de que sim. ideias, acaba sempre por ser por aí o confronto para as pessoas perceberem claramente o que é que está de cada lado. E em segundo lugar, começava também por subscrever aquilo que tu disseste logo ao início, subscrever o apelo ao voto. Nós devemos fazer a maior campanha destas eleições europeias a ser campanha de apelo ao voto. Nas últimas eleições europeias, há 5 anos, em Portugal só votaram 19% dos jovens. Tivemos 81% de taxa de abstenção juvenil. Isto é um problema grave numa Europa que se quer de todos e para todos. É um problema grave do ponto de vista em que não podemos deixar que sejam constantemente os outros a decidir por nós, e os jovens devem ter uma voz ativa naquilo que desejam que seja o futuro das suas pessoas e de si próprios. Em segundo lugar, e respondendo diretamente à tua primeira questão, que é que projeto tem o PSD nestas eleições europeias? Eu acho que, se eu tivesse que o resumir, num programa eleitoral extensivo do partido e até da JSD, eu resumia em 2 apostas centrais. Em primeiro lugar, na juventude. O PSD fez uma aposta muito clara e indubitável nas novas gerações. E não digo isto só porque a Lídia é número 2 na lista às eleições europeias. Nós temos, no caso do PSD, uma número 2 com 27 anos, no caso de outros partidos chegam a ter números 2 com 66. Mas uma aposta sobretudo nas ideias e nas bandeiras para o desenvolvimento desta faixa etária, assentes em 5 pilares de uma visão integrada: formação, conhecimento, emprego e serviço à comunidade. Em primeiro lugar, a triplicação do financiamento ao Erasmus, que já aceitámos e consideramos necessário. O Erasmus, a par do roaming também, mas sobretudo o Erasmus, como tu disseste e bem no vídeo inicial, é a maior vitória da Europa para os jovens. No entanto, o Erasmus continua a pecar por equidade social, porque uma bolsa de 100 euros para qualquer aluno não é suficiente para aqueles que têm menos posses poderem realmente ir estudar 6 meses ou 1 ano fora do seu país. Por isso, nós defendemos, conseguimos e aceitámos isso, como aliás penso que muitos outros, a triplicação do financiamento para o Erasmus. Em segundo lugar, a mobilidade, através do Discovery U, que no próximo quadro financeiro plurianual vai ter, julgo que, mais 700 milhões de euros. E aí queremos criar um Interrail gratuito para todos os jovens de 18 anos, que assenta em 1,5 milhão de euros, que possa garantir que aquele que é atualmente o Discovery U, que não é abrangido, nem todos os candidatos conseguem aceder a esse projeto de multiculturalismo, de conhecimento de outras línguas, tradições, vivências, pessoas, formas de estar na vida, nesta que é uma Europa que deve ser coesa, digamos, unida na sua diversidade. Acreditamos que qualquer jovem aos 18 anos deve ter a possibilidade, se assim o entender, de ter um gap year ou um gap semestre. Em terceiro lugar, a aposta no EURES, Programa Europeu de Acesso ao Primeiro Emprego. Uma aposta num programa de acesso ao primeiro emprego até aos 35 anos, em moldes muito semelhantes ao Erasmus e ao Discovery U, para que qualquer jovem que queira aceder à sua primeira profissão possa ter direito a fazê-lo nos mesmos moldes dos 2 primeiros programas. E, em último lugar, uma aposta no voluntariado e na participação cívica, porque hoje o mercado laboral é diametralmente diferente, ou até diametralmente oposto do que era há 15, 20, 25 anos atrás. Hoje em dia, um jovem que se vê confrontado numa entrevista de emprego já não quer saber tanto, ou já não reivindica tanto, melhores condições de remuneração ou de trabalho. Aquilo que ele reivindica mais é um dia de trabalho à distância, nomeadamente se trabalhar nos 2 ou 3 grandes centros urbanos do país e quer ir à sexta-feira para casa ver a sua família, mais uma semana de férias, ou então formação e voluntariado. E por isso nós acreditamos que o Corpo Europeu de Solidariedade deve ser reforçado para garantir que eles tenham essa possibilidade. Em segundo lugar, para terminar, porque estou a exceder no meu tempo, o PSD não apostou só nas novas gerações, apostou também, parece-me a mim, na coesão do território e no interior do país. Temos o exemplo, nós temos 2 candidatos elegíveis na lista do Partido Social Democrata que provêm de Beja e da Guarda. Somos o único partido que apostou quer nos jovens, quer no interior, desta forma. Não há igual. E daí, claro que podemos continuar esta discussão a seguir, mas uma importância relevantíssima para um país com
graves problemas de coesão do território e despovoamento daquelas localidades de baixa densidade, nós podermos garantir que esses territórios tenham uma representatividade e uma voz que chegue às instâncias superiores. Obrigado. Muito bem, Hugo. João, que propostas é que o PS tem? Bem, antes de mais, boa tarde a todas e a todos, aos presentes, ao Cláudio pelo convite e ao podcast de conversa pelo convite para estar aqui presente. De facto, lamentar o facto de a Lídia não poder estar aqui, mas naturalmente saudar o Hugo, com quem é sempre um prazer poder debater e trocar algumas ideias. Só contrariar aqui algumas ideias, a começar por esta da coesão territorial, porque de facto a lista do Partido Socialista, para além de ser totalmente paritária, o que é naturalmente uma coisa que nos orgulha imenso, e seguindo de facto a senda daquilo que tinham sido as últimas eleições em 2014, em que o PS já tinha dado este passo e já tinha apresentado uma lista totalmente paritária, algo que agora repetimos nestas eleições, o facto de termos também, em lugar claramente elegível, deputados que vêm do interior do país e que de facto conhecem bem a diferente realidade territorial do nosso país, quer Pedro Silva Pereira de Vila Real, quer Carlos Zorrinho do distrito de Évora, ou Maria Manuel, que é, por exemplo, do Círculo Eleitoral de Viseu, já para não falar da presença que nós temos, quer nos Açores, quer na Madeira, e a importância que isso tem, e que o Partido Socialista sempre atribuiu pela defesa que nós temos de fazer na Europa dos direitos e das especificidades que existem das regiões ultraperiféricas. E, portanto, foi um trabalho que nós já realizámos no último mandato. O Ricardo Serrão, dos Açores, ambos deputados extremamente bem avaliados, com um trabalho muito sólido e que a nós muito nos honram. E depois, obviamente, contrariar um bocadinho esta ideia de que o PS não gosta de andar na rua. Não deixa de ser curioso... Que isso não seja foco do debate. De todo. Isso não seja foco do debate. Não só gostamos de andar na rua, como preferimos andar na rua e não de helicóptero, sobrevoando os territórios e não passando ao cimo dos problemas que existem e utilizando territórios naturalmente devastados para fins de campanha eleitoral, ao contrário, enfim, seguindo um bocadinho até as palavras do próprio Presidente da Câmara da Papilhosa da Serra, do Partido Social Democrata, lamentando o facto da ausência dos deputados do PSD em 2017. E, portanto, obviamente, estamos inteiramente disponíveis para fazer esta campanha junto às pessoas, é isso que temos andado a fazer. 3 pontos muito claros sobre aquilo que são as propostas do Partido Socialista para estas eleições e que eu tenho insistido, e toda a lista tem insistido, de uma forma particularmente urgente, precisamente pela emergência com a qual nós estamos confrontados. O primeiro de todos, sem dúvida, a questão das alterações climáticas. E nós temos procurado colocar este tema na agenda, e que não é só um aproveitar daquilo que são as aspirações dos mais jovens, mas é de facto dar continuidade ao próprio trabalho dos deputados do Partido Socialista no Parlamento Europeu, numa avaliação feita por uma organização não governamental independente, em que avaliava o trabalho dos deputados e a votação dos deputados no Parlamento Europeu, colocavam claramente o Bloco de Esquerda como os que mais trabalho fizeram a este nível e que mais propostas apresentaram no âmbito do combate às alterações climáticas, e logo em segundo lugar apareciam os deputados do Partido Socialista, considerando os deputados do PSD e do CDS como os dinossauros, como aqueles que menos atenção davam às questões das alterações climáticas e que menos atividade tinham desempenhado nessas matérias. E, portanto, esta questão das alterações climáticas é particularmente importante para nós, é algo que nós consideramos que tem de ser colocado no topo das prioridades da agenda política e tem de ser feito num duplo ponto de vista. Em primeiro lugar, tendo a consciência de que a alteração do comportamento individual, que nós muitas vezes apregoamos, seja pela redução do uso do plástico na nossa vida diária, seja através de atos de reciclagem, seja através da diminuição do uso do transporte individual, são importantes, mas não são o ir ao cerne da questão. E nós queremos ir ao cerne da questão, alertando para o facto de, por exemplo, sem empresas a nível mundial serem responsáveis por 70% das emissões de gases poluentes para a atmosfera. E, portanto, é de facto através de uma ação concertada no seio da União Europeia, através de uma ação entre os Estados e que só o poder de bloco da União Europeia pode efetivamente enfrentar. E, portanto, é nesta perspectiva que nós tentamos colocar as coisas, fazendo uma ressalva que é particularmente importante, que é tentando que esta transição energética que nós reconhecemos que é necessária fazer não seja onerosa para as famílias e não seja onerosa para os indivíduos, pondo a tónica, de facto, neste combate em bloco que é necessário fazer junto daqueles que são os principais responsáveis por esta emissão de gases poluentes.
A segunda perspectiva nesta matéria é o facto de nós aproveitarmos esta necessidade efetiva que temos de fazermos esta transição energética para o relançamento do crescimento económico europeu. Não acho, e nós não achamos, que o desenvolvimento sustentável, que o combate às alterações climáticas tenha que ser feito à custa do crescimento económico dos países ou até da própria União Europeia. É precisamente o contrário. É a aposta nas energias renováveis, é a aposta nos mecanismos de transição energética, é a aposta na inovação, na tecnologia, na investigação e na ciência que nos vai permitir, de certa maneira, até afrontar esta nova economia de 4.0, esta nova economia digital, permitindo combater alguma perca de empregos que possa existir no âmbito desta economia digital e criar novos empregos que vão dar, de facto, um novo boost e um novo lançamento à economia europeia. Um segundo ponto, e deixaria o terceiro ponto, se não tiver tempo agora, para uma segunda ronda, mas o segundo ponto, que é aquele que tem sido um dos principais pontos que o Partido Socialista tem trazido ao debate, que é, de facto, esta ideia do novo contrato social. E o que é que isto representa? Nós aprovámos em 2017, certamente por uma proposta da Comissão, porque o Parlamento não tem iniciativa legislativa e, portanto, todas as propostas saem certamente da Comissão, mas com um papel importantíssimo dos deputados do Partido Socialista e do Grupo Socialista Democrata Europeu na defesa e na discussão deste diploma, deste acordo, que foi o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, assinado em 2017. Reconhecemos que há uma falha fundamental neste pilar, que é o facto de ele não ser vinculativo, de ele não ter resultado numa diretiva e, portanto, ser apenas um acordo intergovernamental que não vincula os Estados à sua aplicação, nem estabelece objetivos de cumprimento dos diferentes Estados nesta matéria, mas que tem 30 princípios fundamentais que nós consideramos que têm que ser implementados. Entre eles, só para dar 2 ou 3 exemplos, o facto de eliminar por completo a desigualdade de género no que diz respeito às questões salariais, por exemplo, que em média na Europa continua a ser 16%, o facto de nós defendermos que, independentemente de qual venha a ser a natureza do trabalho que cada um de nós desenvolva no futuro, fruto desta economia digital, que haja direitos garantidos, nomeadamente a essência do contrato de trabalho. Há imensos jovens hoje em dia a trabalhar em plataformas como a Glovo, como a Uber Eats ou quaisquer outras que não têm um contrato de trabalho, que são considerados empreendedores ou trabalhadores por conta própria, quando isto não é efetivamente a realidade que estas pessoas representam. E, portanto, é preciso garantir que, independentemente da natureza do trabalho, estas pessoas tenham um contrato de trabalho garantido, que tenham acesso à proteção no desemprego, à proteção na doença, apoio familiar, férias pagas e toda uma rede de proteção social que nós consideramos essencial. Acima de tudo, também procurar garantir aquilo que é cada vez mais importante, sobretudo no planeamento da nossa vida de uma forma individual, que é a conciliação entre aquilo que é a vida pessoal e a vida profissional, de forma a permitir o direito a desligar do trabalho, por exemplo, que é uma questão que hoje cada vez mais nos afeta. Enfim, há uma série de outros princípios que nós consideramos essenciais e que podemos falar mais à frente, mas gostaria de deixar para início de conversa estes temas como algumas das nossas propostas. Muito bem, João. Agradeço-te imenso a tua intervenção. Enfim, estão apresentados assim os dois projetos. Perguntava-vos a vocês se têm alguma questão. Lúcio, desde já dou-te o privilégio de começarmos, porque, aliás, é justamente assim que se trabalham as parcerias, são pessoas em pé de igualdade, e quero agradecer aqui, obviamente, ao NECPRI, por uma vez mais, estamos a trabalhar em conjunto. Já estivemos quando vocês organizaram justamente o vosso congresso sobre a globalização, tivemos com o Bruno Rocha e com a Mafalda Infante, a quem agradeço, obviamente, aos dois por terem estado. Lúcio, que reflexão, que questão é que tens para deixar aqui? Em primeiro lugar, obviamente, agradecer ao podcast pela iniciativa, que achamos uma iniciativa excelente, porque perfeitamente entra nos nossos planos de interligar a política e os jovens à atualidade e as relações europeias, como relações tão importantes que temos, entra exatamente neste ponto local. Se já teria uma pergunta geral para os dois oradores e depois uma pergunta específica para cada um deles. A pergunta geral começa com o facto que demograficamente os jovens são cada vez menos. Mas continua a haver algum interesse, ou menos tentam defender, que os partidos continuam a ter algum interesse nesta faixa etária. Mas então, perguntando, em vez de porque é que deviam votar, que tipo de pessoas é que estão, de jovens é que vocês procuram no vosso partido a votar para o vosso partido? Que tipo de personagens é que vocês interessam quando falam do vosso partido? Isto é pergunta geral. Depois, especificamente, para cada um deles. Estas duas perguntas são sempre um bocado clássicas, mas pronto, aqui vai. O PSD está afiliado no PPE. O PPE tem sempre uma linda ovelha negra que se pode sempre falar nos discursos, que é o Orban. Como é que o PSD pode apresentar-se no PPE ainda, visto que há algumas faixas do PSD a defender que não já devia estar na ALDE e não no PPE? Esta é a pergunta.
Onde já esteve. Onde já esteve, exatamente. Onde já esteve e Voltar saiu rapidamente do dia para a noite. Exato. Voltando agora ao PS, a pergunta é, olhando para a Europa fora, os partidos socialistas na Europa têm consideravelmente perdido as eleições e isso tem sido um grande problema para os vários partidos, basta olhar para a França, para a Alemanha e outros países, que esse problema é fulcral desses partidos. Como é que o PS pode, visto que os seus aliados europeus estão enfraquecidos, como é que o PS pode responder a esses problemas na mesma? Senhor. Muito bem. Lúcio, agradeço-te imenso. Não sei se mais alguém da plateia tem alguma questão a colocar. Força. Tive uma questão ao candidato Hugo, do PSD. Fala só um bocadinho mais alto. Sim. Lúcio. Guilherme. E o Guilherme. A questão era, sempre o PSD é o membro do Partido Pai Europeu, o Partido Pai Europeu tem sido um partido que nos últimos anos tem vindo gradualmente a afiliar-se a partidos em aulas muito mais radicais, como aconteceu no caso da Áustria, do Partido Popular Austríaco, que fez uma coligação com o Partido Nacionalista Austríaco, Partido pela Liberdade. Também no caso, por exemplo, agora da Estónia, em que o governo vai ser formado vai ser lidado pelo Partido Liberal, mas tem com o apoio do Partido Nacionalista e mais um partido conservador afiliado à extrema-direita. E também na Itália, não podemos esquecer que o Lega Nord subiu ao poder, mas também foi, digamos, carregado pelo Forza Itália, na coligação centro-direita, chamada coligação centro-direita isolada. Posição ou perspectiva com o PSD tem propriamente o que está a acontecer com os seus partidos jogados ao Euro. Muito bem. Então, fechamos por agora a ronda. Antes de te passar o microfone a ti, deixa-me partilhar aqui também uma certa reflexão que tenho vindo a fazer há algum tempo, até esta parte, que é a forma como os partidos hoje em dia cada vez vão trabalhando. E estavas a falar justamente qual é que é o eleitorado, qual é que é quase a personagem que os partidos procuram, não é? Eu acho que há aqui um grande problema, é que os partidos estão a pensar de uma forma muito ultrapassada, e está ultrapassada claramente, e é uma coisa que, por exemplo, se ouve muitas vezes, e eu pessoalmente ouço nos corredores do Partido Socialista francês, por exemplo, que é a questão de militância. Arranjar militantes às pasadas. Hoje em dia, no século XXI, já não faz para mim sentido preocupar, apontar-se baterias à questão das fichas de militância. Isto é, no sentido de, eu não acredito que um partido vai ganhar mais por ter mais ou ter menos militantes. Porque então, se formos a contar por aí, fazia com que um partido só ganhasse as eleições. E as coisas não são assim. E há aqui outra questão que é muito importante, que é as pessoas cada vez mais movem-se por causas. E, portanto, movem-se por aquilo que está a dar no momento. E isto não tem nada de errado nem de certo. É simplesmente as coisas como elas são as causas. Portanto, por isso é que muitas vezes ouvimos aquelas coisas de dizer que, bom, nós quando somos novos somos anarquistas e quando chegamos a velhos, então somos CDS, não é? Como se costumava dizer, muitas vezes usava-se mesmo essas palavras. E, portanto, eu acho que é muito isso, e foi algo que tenho estado a comentar também na Rádio Renascença, que é isto, que é os jovens estão por causas em concreto. Tivemos a questão da marcha pelo clima, onde tivemos pessoas da esquerda à direita, e, portanto, aí não existe um partido só que se agregue, porque todos os partidos depois reclamam para si as preocupações ambientais, e, portanto, aí então isso faz com que votem a todos, não podem votar em todos, senão é voto nulo. E, portanto, para mim, esta questão justamente das personagens, do que é que nós queremos de cada... aquilo que é o estereótipo do militante à esquerda ou à direita, acho que se vai-se perdendo já um pouco, no sentido de que essa já não é a estratégia, já não é o caminho apontado. Para te compensar, dou-te 6 minutos. Também só perdi 2 minutos em diferença, mas não há problema. Começava precisamente... Tu tinhas falado de 6 minutos, tu falaste 6 minutos não, e o... 5 e 40 e o João 7 e 30, mas não há problema, não é por aí. Não, mas eu tenho olho, portanto, já estava a prever que justamente ias fazer essa guerra de números, portanto... Não ia fazer guerra de números. Vamos nisso, então. Não absolutamente nenhuma. Pronto, à parte destes 20 segundos iniciais, eu começava precisamente por aquilo que tu disseste, em último lugar, que tem a ver com aquilo que a politologia já tem estudado ao longo das últimas décadas, que é a queda dos tradicionais partidos de massas e, portanto, consequentemente, da importância da sua filiação. Hoje em dia isso já não faz sentido. Acho que esse processo já está ultrapassado ao longo da história e a ciência já o explicou.
Portanto, eu creio que naturalmente a história se encarregou de até de responder a isso. Não obstante, eu concordo com uma certa crítica da corrida às fichas à tonelada, pelo PS, digamos assim. E como sabem, em segundo lugar... Atenção, Partido Socialista francês. Aquilo que eu referenciei foi o francês. Mas que acaba por ser um processo mais pois, ou isso menos o de cá já não... sobretudo por questões internas. Whatever, eu começava precisamente, tal como o João, por alguns pequenos comentários telegráficos àquilo que ele disse, nomeadamente relativamente à coesão territorial que ele mencionou, e bem, mas sobre a qual não ouvi uma única proposta. Mas é verdade e é bom também que o Partido Socialista tenha uma lista paritária, como nós também temos 100% paritária nestas eleições. E a diferença na aposta nas novas gerações, neste caso, está sobretudo, acredito eu, pelo reconhecimento que as novas gerações tiveram dentro de cada um dos partidos. A Lídia é número 2 com 27 anos, o João, infelizmente, digo aqui eu e assumo pessoalmente, é número 11 com, não sei mais ou menos a idade, mas há de estar mais ou menos na mesma linha. Em terceiro lugar, e já que se falou aqui dos territórios devastados, de helicópteros, podemos falar também de barcos, de metros, classes sociais, submarinos, etc. Podemos falar de tudo. Falamos então dos territórios devastados e de helicópteros. Eu ontem estive no Conselho de Oleiros. O Castelo Branco foi o distrito mais afetado pela catástrofe dos incêndios em 2017. E o Primeiro-Ministro, nesta semana, no debate quinzenal, teve o desplante de dizer que todas as indenizações já tinham sido pagas relativamente aos incêndios de 2017. Eu estive ontem no Conselho, que tem a única família do país que não recebeu 1 cêntimo do Estado de indenização relativamente aos incêndios desse ano, que neste momento não tem condições para viver. Nós não estamos a falar de uma guerra de ideias sobre as alterações climáticas, sobre os espaços sociais, sobre o déficit ou a dívida. Estamos a falar de condições de vida humanas que já não são subhumanas, não existem. Aquela família depende de amigos e outros familiares para lhes darem condições para viver. E causa-me muita estranheza que o Primeiro-Ministro tenha o desplante de dizer isto não conhecendo a realidade. Como causa muita estranheza que a União Europeia tenha dado a Portugal, através do Fundo Europeu de Solidariedade, 50 milhões para fazer face às despesas desses incêndios de 2017 e o Estado tenha cativado mais de metade para serviços públicos ou despesas administrativas do Estado. Menos de metade desses 50 milhões foi o que efetivamente chegou aos bolsos daqueles que foram prejudicados. Vou então agora responderá, exatamente, porque o tempo já vai. Aqui um bocadinho, porque queria comentar aqui também algumas questões sobre as alterações climáticas e a pessoa que nós temos especialista nesta matéria é a Graça Carvalho, mas como são apenas diferenças de pouca substância, porque aqui acho que todos concordamos mais ou menos com a bandeira e todos temos no programa eleitoral, o programa eleitoral do Partido Socialista, ali o nosso e os outros, e as diferenças nessa matéria não são assim tão relevantes. Mas fazendo então apenas um comentário telegráfico, que não percebo. Que raio de novo contrato social é esse? Que novo contrato social é que se pode propor às pessoas num Parlamento que não tem iniciativa legislativa, porque a iniciativa legislativa parte do Conselho Europeu e da Comissão Europeia. Mas já que falamos de contrato social, é bom, terminando com isto, reforçar que a Europa tem atualmente um bom contrato social, que deve ser melhorado, é verdade, mas que é bom, porque nós representamos 6,6% da população mundial e mesmo assim geramos 20% da riqueza e temos 50%, metade das despesas sociais do mundo, no planeta inteiro. Não vou aqui abordar as propostas que nós temos nesta área. Sim, já só tens 2 minutos e meio. Mas reforçar então apenas telegraficamente os principais desafios que a União Europeia tem nestas eleições, que provavelmente serão as mais importantes da história, são o Brexit, que já foi amplamente debatido, a ascensão dos populismos, que foi aqui mencionada, as alterações climáticas também, o problema dos refugiados e das migrações. O mar Mediterrâneo tornou-se no maior cemitério do mundo e temos atualmente 4 milhões de pedidos de asilo à espera de resposta, dos quais se prevê que mais de metade não a obtenham. E a questão dos fundos comunitários e da Revolução Industrial 4.0, digitalização, automação, robótica, inteligência artificial, agora a utilização recente de dados biométricos das pessoas, que também é um perigo, porque pode pôr em causa os dados pessoais dessas mesmas. Sim. E estes são, em suma, aquilo que eu considero os desafios principais da Europa. Sobre a questão do Fidesz, é muito simples. Não há uma única pessoa no PSD, uma que seja, que defenda a continuidade do Fidesz no Partido Popular Europeu. Aqui somos claros. Nós defendemos a expulsão do Fidesz e do Partido de Vítor Orbán do PPE.
O PP suspendeu o partido Fidesz. Se para nós chega, não chega. É preciso muito mais e digo aqui sem qualquer reserva. Não obstante, mesmo assim, conseguimos fazer mais do que o Partido Socialista Europeu, que tem os casos da Malta e da Eslováquia, que também são igualmente graves, e o Partido Socialista Português, até agora, que eu tenha dado conta, à exceção do João em debates comigo, ainda não se pronunciou sobre isso. Guilherme, sobre as coligações com a extrema-direita, no caso de partidos filiados no PP na Europa, eu respondo da mesma maneira diretamente e sem problemas. Acho que são um perigo e que nós, dentro do PP, também não devemos tolerar. Como não devemos tolerar, posso dizer isto, mas como não deveriam tolerar dentro do Partido Socialista Europeu coligações com a extrema-esquerda, como acontece em alguns casos pela Europa fora e até se calhar em Portugal. Sumariamente, fizeste uma questão sobre o problema demográfico dos jovens. Nós temos isso no programa eleitoral, um programa comum e europeu para a natalidade, que é uma solução de médio prazo. A curto prazo, a única solução possível são as migrações. Isto para responder à questão do problema demográfico, mas sobre as novas gerações eu também terei mais coisas a dizer. Muito bem. Obrigado, Hugo. Lúcio e Guilherme, espero que as perguntas tenham sido as respostas tenham sido esclarecedoras. Foram? Sem problema nenhum? Ok. Então, 5 minutos. Bem, indo primeiro à questão que o Lúcio colocou, e de facto com bastante pertinência, sobre o apelo aos jovens e à participação dos jovens, que eu acho que de certa maneira até interliga com depois a referência final que o Cláudio fez sobre a questão da militância partidária. Eu não acho, de facto, que seja numa contagem de espingardas, utilizando aqui esta analogia, que se defina a força que um partido tem em relação ao outro, ou até a capacidade que um partido tem em relação ao outro de mobilizar as pessoas para o voto. Mas há uma coisa que nós não podemos negar, que é os partidos, as questões do proteccionismo e do nacionalismo, ter correspondência nos dois lados. Sim, mas justamente aquilo que acontecia era que, selecionando nos jornais as matérias, aquilo que acontecia era tanto o senhor Mélenchon, portanto, da France Insoumise, portanto, aquilo que podemos dizer que é a mexorda entre um bloco de esquerda e o Partido Comunista Francês, e a Marine Le Pen tinham o mesmo discurso, tinham o mesmo posicionamento. Portanto, daí eu dizer que os extremos tocam-se. E se nós formos, e até mesmo no próprio Parlamento Nacional, porque se nós vamos a ver, PCP e CDS votam muitas vezes a mesma coisa em conjunto. Eu aí discordo, porque eu acho que esta proximidade existe nesta visão relativamente à União Europeia, mas depois é totalmente desfasada quando se toca na questão da proteção dos direitos fundamentais, na questão da democracia, na questão do respeito do Estado de Direito. Portanto, tudo isso são princípios fundamentais que não há qualquer tipo de confusão entre aquilo que é a visão do Mélenchon e a visão da Marine Le Pen. E, portanto, de facto, há pontos onde isso pode ser, onde pode haver coincidência de propostas, nesta questão do regresso aos nacionalismos e ao isolacionismo dos dois extremos, mas que depois são muito diferentes no que diz respeito às próprias propostas de integração, de inclusão, de solidariedade, etc. E, portanto, é de certa maneira redutor, no meu entender, colocar as coisas nestes termos. Permite-me fazer um comentário que o João disse. Rapidamente, sim. Ele tem uma certa razão no que está a dizer, e tu também, na medida em que se tocam os extremos, mas é verdade que, como ele diz, que há algumas diferenças, sobretudo na forma de rejeição da democracia e na militarização, que essa é o grande pendor da extrema-direita, forma militarista, como querem tomar conta do poder. Acontece em Portugal, o Partido Comunista Português era claramente um partido autocrático no pós-75 de Abril, um partido que queria instituir uma ditadura do proletariado, vimos o processo revolucionário em curso, não há dúvida absolutamente nenhuma que era um partido antidemocrático. Atualmente, e eu penso que é isso que o João também quer dizer, os partidos de esquerda radical, ou até em alguns casos de extrema esquerda, mas democratizaram-se. Aceitaram a democracia parlamentar como uma forma de tomada do poder. Em vez de tomar do poder através de uma revolução, digamos que aburguesaram-se. É essa a expressão. Pronto, fica aqui um comentário, mas enfim, já no século XIX e no século XX já se falava também da tomada do poder, não pela força, mas também pelo próprio eleitoral. Não, estou mesmo a falar à esquerda. E, portanto, contrariando algumas ideias do Karl Marx. Isto é tudo muito bonito, falarmos quem é que tem o número 2 mais jovem, o número 11 mais jovem, enfim, não, isso aqui para o caso e para quem nos está a ouvir, porque é um público muito seleto e que é difícil de satisfazer, aquilo que interessa aqui, e por isso é que marca a diferença em relação àquilo que são as perguntas das televisões, é justamente, na vossa opinião, porque é que os jovens não votam? Porque é que temos esta coisa de os jovens não se interessam pela política? E eu ponho caso muito prático nesta questão do podcast, no sentido de é um podcast de política,
e tem um público de 80% o pessoal dos 18 aos 24 anos. E volto a dizer, é o único podcast de língua portuguesa com prémio internacional. Estamos a falar de um podcast de política. Ou seja, se calhar a política não é assim tão desinteressante para os jovens. Aí o que eu faço análise é que os políticos não sabem comunicar com os jovens. Isto é justamente um tópico para mim que é fundamental, que é a questão da comunicação, e é algo que eu tenho já debatido com vários candidatos, que é sobretudo como é que, isto sendo aqui um bocadinho maniqueísta, que é como é que aqueles são os maus populistas conseguem comunicar e como é que nós, os democratas, seja esquerda, seja direita, não interessa, nós, os democratas, não conseguimos comunicar. Este é que é o grande fator. João, começavas agora aí desse lado. Para ti, o que é que justifica que apenas 19% dos jovens em 2014 tenham votado? E fazer aqui menção que 2014 era quando eu tinha 18 anos e, portanto, foi a primeira eleição que eu pude votar. E confesso que foi uma grande alegria naquele dia ter podido votar, porque era justamente isso. Quando alguém me perguntava, bem, porque tu queres ter 18 anos? Eu, para exercer a cidadania. Era honestamente, e sendo o mais genuíno possível, era isto que eu dizia. Enfim, alguns colegas meus riam-se de mim, mas enfim, vale o que vale. Portanto, sim, senhor. Quais são as questões? Bem, esta é de facto é a questão do $1 milhão, não é? Ou do €1 milhão neste caso. Porque é sempre aquilo que nós tentamos descortinar o porquê da ausência de participação, quer seja no momento do voto, quer seja até na cidadania mais ativa, fazendo política. Enfim, a política faz de muitas formas, não é só através da militância partidária, mas por que não trazer estas pessoas à participação da militância partidária? E há aqui alguns fatores que eu acho que são essenciais. O primeiro, nós temos confrontados, e certeza que o Hugo, sendo também ele militante da JSD e fazendo este tipo de atividades tal e qual como nós fazemos e como outras juventudes partidárias fazem em Portugal, nós muitas das vezes confrontamos com muita dificuldade em sermos recebidos nas escolas, um bocadinho mais do que na academia, um bocadinho mais do que nas universidades, mas nas escolas básicas e secundárias há uma grande dificuldade de aceitação da presença dos agentes políticos no seu interior. Muitas das vezes por receio de que haja esta politização, esta partidarização do debate. E acho que é precisamente o contrário, porque muitas das vezes nós ouvimos dizer que os jovens não estão informados sobre estas questões, porque não conhecem o funcionamento do sistema democrático português, nem do europeu, nem etc., porque isso não faz parte, pelo menos de uma forma substancial, dos currículos escolares. E se depois nós recusamos a entrada dos agentes políticos nas escolas para fazer o debate informado com os jovens, então estamos a cada vez mais distanciar as gerações mais jovens desta participação. Depois, há um outro fator que eu acho que é importante nós entendermos. Em duas sondagens de opinião, em dois estudos de opinião que foram feitos recentemente, em que se perguntava aos europeus quais é que eram as suas principais preocupações para os próximos 5 anos, no contexto dessas eleições, a população menos jovem, digamos assim, aquilo que referia inevitavelmente ou invariavelmente, tirando os países nórdicos, honra lhes seja feita, as principais preocupações que eram referidas pelos europeus eram questões dos radicais islâmicos e das migrações, como sendo as suas principais preocupações. Quando este mesmo estudo de opinião era feito junto à população mais jovem, as principais preocupações que eram referidas eram sempre e inevitavelmente as alterações climáticas. E, portanto, há um desfazamento muito claro entre aquilo que são as políticas, e nós observamos isto, e se olharmos para aquilo que têm vindo a ser as políticas desenvolvidas a nível europeu também nos anos recentes, e a dificuldade que nós tivemos, por exemplo, nas alterações aos regulamentos de Dublin, que foi uma batalha que nós tivemos na IES ao longo dos últimos anos, de implementar mecanismos de solidariedade de acolhimento dos requerentes de asilo, que é uma coisa que não existe e que está única e exclusivamente limitada aos países de entrada destes requerentes de asilo, que é uma coisa que para nós é absolutamente inaceitável. Mas se nós olharmos para a forma como os diferentes Estados foram bloqueando estas tentativas de alteração dos regulamentos de Dublin, permitindo este mecanismo de solidariedade, nós observamos que há um desfazamento claro daquilo que é a priorização das ideias e das aspirações e dos anseios que os mais jovens têm. E, portanto, nós temos que, de facto, conseguir dar corpo àquilo que são estas novas vontades, que correspondem a nada mais, nada menos do que a constatação de uma emergência, a constatação de uma ameaça real àquilo que é o seu futuro e ao seu desenvolvimento, que aconteceu sempre. Eu recordo sempre que nos anos 60, por exemplo, os jovens americanos mobilizaram-se em força para protestar contra a guerra do Vietnã, tal como no final dos anos 60, na Europa, as greves estudantis marcaram, de facto, o maio de 68, em Portugal em 69, marcaram de forma indelével também a contestação aos regimes e a contestação às políticas que estavam a ser seguidas a nível europeu. Portanto, não é uma manifestação nova na sua forma, é nas suas preocupações. Então, nós temos que dar corpo a estas questões. E, por fim, dizer que nós temos que ser capazes, acima de tudo, de reformar o sistema. Porquê?
Mesmo olhando, por exemplo, para os indicadores europeus, o último estudo da União Europeia sobre a educação, sobre os sistemas educativos na Europa, referente a 2017, que saiu o ano passado, indicava que, de um modo global, os índices de aproveitamento escolar dos jovens europeus tinham aumentado, tinha havido uma melhoria das qualificações, tinha havido uma melhoria dos resultados, mas que havia um fator que todos os sistemas educativos, de uma forma transversal a nível europeu, continuavam a pecar, que era precisamente as questões da igualdade. O que significa que, apesar desta melhoria dos índices de aproveitamento e de qualificação, estes índices continuam a ser marcados pelas condições socioeconómicas de partida dos jovens. O que significa que uma pessoa com condições socioeconómicas menos favorecidas, mais desfavoráveis, estará mais limitada até no seu próprio aproveitamento académico. A mesma coisa acontecendo, por exemplo, se os jovens forem provenientes de uma família de imigrantes num determinado país, num determinado sistema educativo, porque os sistemas educativos não permitem que haja esta inclusão dos jovens no próprio sistema educativo. E, portanto, é fazer esta reforma sistémica que permita, de facto, trazer mecanismos de igualdade. Eu tenho esta luta sempre contra a visão que é uma visão muito liberal da ideia da meritocracia, porque a meritocracia é de facto uma visão que o capitalismo introduziu para nos dizermos que se nós trabalharmos e nos esforçarmos o suficiente vamos conseguir alcançar tudo aquilo a que nos propomos, quando isto efetivamente não é verdade. Mesmo este estudo de educação apontava que simplesmente o facto dos nossos pais terem qualificações académicas ou o facto de em nossa casa haver mais livros era determinante para depois as oportunidades que nós venhamos a ter na nossa vida. O que significa que nós temos que combater as desigualdades sistémicas que existem, estruturais, que não são só económicas, que também têm proveniências, por exemplo, étnicas. Temos que introduzir os mecanismos, e é nisso em que os partidos socialistas e sociais-democratas acreditam, introduzir os mecanismos, como são a escola pública, como são o acesso à saúde, à justiça, etc., que permitam, de facto, eliminar estas desigualdades estruturais e criar, de facto, igualdade de oportunidades para todos. Muito bem. Obrigado, João. A partir de quais são os fatores? Se é que tens alguns fatores a acrescentar? Obrigado. Ou rebater? Na verdade, eu concordo quase na totalidade com aquilo que o João disse, que não é sempre comum, mas que é bom e que é, se calhar, a principal razão pela qual os jovens conseguem... Ainda vamos ter aqui uma conversão em direto. Não, acaba por ser conversão. A verdade é que os jovens estão descontentes com a política e a confiança nos partidos políticos atualmente situa-se nos mídias 6%, enquanto que a percepção da corrupção em Portugal se situa em 97%. Não a corrupção, a percepção, que não é possível medir a corrupção, nunca sabemos quanto ela existe. A partir do momento em que as pessoas, só 6% das pessoas é que confiam nos partidos políticos ou no Parlamento ou no Governo, ainda que mais ou menos 1% para cada um, a média está mais ou menos na mesma, nós vemos o estado em que está o regime democrático no nosso país. Permite-me só discordar de uma questão que tu disseste. Eu acho que isto não é minimamente uma crítica ao João, como eu já disse, que eu até gostava e acho que ele merecia bem melhor. Mas vou ter que dizer que discordo de ti quando tu dizes que a questão do número 2 e do número 11 é irrelevante. Eu acho que não é. Do ponto de vista... No sentido de ser o cerne do debate. Não é nada o cerne do debate. Eu até estou a pegar nesta situação para responder à tua pergunta atual, que é: porquê é que os jovens não confiam nos políticos? Porquê é que eles não gostam de política? Nem duvidas às vezes se eles não gostam de política. Eu vejo muitos jovens a gostarem de política, mas porquê é que eles não confiam nos políticos, nas instituições políticas? Porquê é que às vezes não vão votar? Esta, se calhar, é um pequeno exemplo dentro de muitos. O Parlamento deve ser, do ponto de vista de representação política descritiva, um microcosmos da sociedade. Ou seja, deve representar e espelhar as suas várias tendências de género, como o João disse, e bem, de questões étnicas, raciais, religiosas e também etárias. Nós temos 230 deputados na Assembleia da República em Portugal, dos quais, atualmente, só 4 é que têm menos de 30 anos. Mas, na população do nosso país, os jovens até aos 30 anos representam cerca de 30% da população. E desses 4, 3 são da JTS. Ui, claro que sim. Estocada. Sim, eu até podia responder quantos deputados têm a JTS, face à JTS, tem que são metade, mas nem vale a pena entrar numa guerra. Mas repare, mas o do Bloco de Esquerda também tem que entrar na equação. Também. Mas o Luís Monteiro. A JTS não tem atualmente nenhum deputado que é com do menos de Porto. 30 anos. Já todos fizeram 30 anos ou mais. Da JSD há uma deputada com menos de 30 anos à altura, a Margarida também Valcer foi Lopes, com menos... que já veio ao podcast também. Sim, e a Laura, portanto até tem 2, mas não interessa porque nem é essa crítica que eu podia fazer, porque aí até estava a jogar com vantagem. O que eu estou a dizer é que isto é uma questão que nos deve tocar a todos, porque há uma faixa etária que não está representada. Não está representada, não há ninguém que leve a voz deles às instâncias superiores. E, embora a experiência seja algo importante em política, como na vida, não me venham dizer que um jovem de 25 ou de 30 anos sabe menos
ou pode fazer um mandato pior do que 70% dos cidadãos portugueses que estão sentados na Assembleia da República, porque eu não acredito nisso e nós vemos isso todos os dias. Eu acho que deviam fazer, em muitos casos, até muito melhor. Esse é o primeiro problema de representatividade, mas o problema geral tem a ver com a descrença que os cidadãos em geral têm face à política e os jovens, a sua percepção de insignificância, que o voto não faz a diferença. Em círculos eleitorais pequenos como o meu, não faz sentido, ou melhor, até me custa dizer isto, mas o voto num partido que não seja o PS ou o PSD é inconsequente porque é o voto útil. Só aqueles dois é que já está vão eleger. feito. Sim. Temos que aproximar os cidadãos dos governantes, dos políticos, dos representados, dos eleitores e dos eleitos, e isso faz-se através de uma reforma do sistema político eleitoral, quer em Portugal. Há vários modelos, um sistema eleitoral de membros mistos. Que o podcast também já trouxe aqui episódio, exatamente, por exemplo. E na Europa também. Sim. Porque, como eu e o João já referimos noutros debates, o Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa. Nós não podemos ter representantes com a verdadeira accountability, porque nós não nos podemos fiscalizar. Porque tudo o que nós estamos a propor, eu e não nos podemos comprometer, nem ele, nem eu, se formos eleitos, a implementar esta política, porque nós não temos poder legislativo. Podemos é comprometer-nos a influenciar, a defender isso. Mas temos que reformar o sistema para que realmente as pessoas continuem ou voltem a acreditar na política. Porque se nós temos uma taxa de afluência às urnas em Portugal em 76 de quase 93% e agora temos uma taxa de abstenção nas europeias de 2 em cada 3 cidadãos, realmente alguma coisa está muito mal e temos que pensar seriamente sobre isso. Eu não sei o tempo que demorei, mas presumo até que já esteja a terminar, mas uma pequena nota também, uma coisa que o João disse que é verdade. Eu, por acaso, não sinto tanta dificuldade em entrar nas escolas. Nós fizemos, quando eu fui eleito Presidente Distrital de Castelo Branco da JSD há 4 anos, iniciámos um projeto nas escolas, mas logo a priori no projeto nós admitíamos que jamais mencionaríamos algum partido, levávamos convidados de vários partidos, do Conselho Nacional de Juventude, FNAG, etc., somente para falar política, e até que conseguimos, algumas vezes, mas eu percebo o que ele quer dizer e é muito generalizada esta sensação de receio, quando chegamos lá, estarem muito receosos do que nós vamos fazer. Nas universidades, pior. Por exemplo, hoje em dia, se tu fores candidato a uma associação académica, tu tens que dizer que és imparcial, que não tens uma visão política, não tens uma ideologia. Mas tu não podes dizer isso, porque a ideologia é como uma religião, uma crença. Tu acreditas em alguma coisa ou não acreditas em nada. Portanto, eu não estou a dizer que as juventudes partidárias devem fazer o que faziam há 30 anos atrás e apoiar deliberadamente listas de associações de estudantes ou federações. E esta faculdade que eu diga. Exato. Não devem. Mas o associativismo é uma forma iminente de política. Política significa servir o povo, neste caso aqui servir os estudantes. E tu, como cidadão, como eu, temos ideias. Exato. E ideias são independentes de ser um militante ou não, porque eu podia não ser militante do PSD e vocês dizerem claramente que as minhas ideias se enquadravam no PSD. Portanto, nós temos que perder um bocadinho, essa expressão de forma jovial, a virgindade nestas coisas. Porque temos que ser sérios e ser frontais naquilo que fazemos sem medo. Muito Pronto, bem. Eu acho que termino. Muito bem. Essa questão que estavas a dizer justamente do mundo académico é muito assim. Nós temos já em várias conversas que tive, estou à vontade para falar porque, enfim, fui o único nos últimos 40 anos a conseguir ser eleito aqui nesta faculdade, não pertencendo ao Partido Comunista Português. Porque, de resto, era a única... os únicos que podiam ganhar nesta faculdade eram justamente os militantes do Partido Comunista Português. Quando eu aos 18 anos apareci aqui como independente e do estilo vamos mudar isto, e conseguimos mudar, enfim, acabou-se os 40 anos do domínio, tanto que o Partido Comunista Português fazia sempre nesta faculdade, ou neste anfiteatro, ou no anfiteatro 1, sempre os comícios do marxismo. Deixou de fazer. Coincidências ou não? Não sei. Mas agora eu queria-vos perguntar a vocês, isto é uma coisa que nós sabemos, quer dizer, se nós formos ali a direito, por exemplo, sabemos que é tudo à direita, por assim dizer. Mais ou menos será assim o ponto de vista do eleitorado. Pronto, temos aqui uma estudante de direito que comprova isso. Obrigado. Já agora faço a pergunta a vocês neste momento, que é, de todos aqui na sala, todos podemos votar, certo? Já todos tomaram uma decisão em relação ao voto? Um indeciso, 2 indecisos? Uma não indecisa. Uma não indecisa. Agora eu perguntava-vos a vocês o que é que os faz ponderar na hora de votar. E aqui não interessa se vocês vão dizer se votam à esquerda ou à direita, não é isso que eu estou a pedir, nem a perguntar. O que eu estou a pedir é, para vocês, no ato da escolha, o que é que importa para vocês? Se é o programa político, se é a questão de poderem confiar, se é como a campanha é feita, porque há campanhas mais atrativas, outras menos atrativas, não é? Isso, o marketing funciona justamente assim, é o nós queremos ou não queremos comprar um produto, independentemente de ele ser bom ou ser mau, porque, enfim,
basta ligarmos a televisão e temos as coisas a dar. Queria perguntar-vos a vocês qual é a vossa percepção disso. Vá lá, não tenham vergonha. Força, Guilherme. Eu diria assim, pelas ideias que oferecem, também, se possível, avaliar já pelo seu histórico, do Parlamento Europeu, se realmente comprometem-se a executar o que prometem. Mas eu diria tudo um pouco pelas ideias e por defendem. Muito bem. Alguém quer contrariar ou tomar? Força. Eu tenho que falar. Já agora recorda-me só o teu nome. Nádia. Nádia, obrigado. Estava a acompanhar os debates, também serve para moldar um bocado a minha opinião, mas para além das ideias que na verdade são importantes, é perceber se aquela pessoa já demonstrou trabalho ou não, porque as ideias podem não ser de todo executivas. Então, e no caso de uma pessoa ser nova? Podem demonstrar trabalho de qualquer questão, mas... De outros cargos anteriores? Ok. Pronto, porque se entende, porque há muitos, não só em Portugal, e aqui podemos falar, por exemplo, do caso do cabeça de lista do Partido Socialista, estreia-se no Parlamento Europeu, mas enfim, por Europa fora também existem muitos cabeças de lista que estreiam-se, que são novidades, e lá está, como é que nós aí conseguimos avaliar alguém pelo trabalho? Mas pronto, se para ti, as experiências anteriores, quer seja governo, quer seja deputados, para ti se te vale, muito bem, ok. Agradeço a vossa. Não sei se mais alguém tem algum comentário a fazer, alguma pergunta a colocar também aqui aos oradores. Então vamos para uma última ronda. Temos direito conseguimos fazer mais 2 rondas, pelo menos. Portanto, trabalhar tudo isto, portanto, já percebemos do vosso ponto de vista porque é que, hipoteticamente, porque é que os jovens não votam, ou porque é que não se interessam tanto assim pela política. Força, Posso fazer um comentário muito rápido a esta questão de... Sim, claro, se vocês quiserem. Votarem, o João é igual, naturalmente, que é a questão de votar pelas ideias naturalmente é essencial. Eu voto num candidato porque me revejo. Aliás, os estudos científicos demonstram que os cidadãos votam no partido, mesmo não percebendo, espelha melhor as ideias que eles defendem, às vezes até sem terem noção. Quando são questionados com outra bateria de indicadores, nós conseguimos concluir isso, é verdade. Mas o principal problema, na minha opinião, é que às vezes é muito difícil passar a mensagem. Eu vi uma publicação de uma candidata do PS esta semana que retrata precisamente aquilo que o Paulo Rangel, do PSD, disse quando esteve no meu distrito e que já ouvi candidatos de outros partidos dizerem a mesma coisa. Hoje em dia tudo depende das tendências sociais e das redes sociais e da televisão e dos social media. A partir do momento em que o Pedro Marques, o Paulo Rangel e os outros candidatos, muitos deles até em situações piores, às eleições europeias, não têm a comunicação social a dar-lhes cobertura plena sobre aquelas que são as suas ideias, e se eles prestam declarações à imprensa de 10 minutos em que falam, no caso do PS, do novo contrato social para a Europa, no caso do PS sobre a natalidade, a juventude, a coesão territorial, a luta contra o cancro, a investigação, etc. Mas aquilo que passa na televisão é Pedro Marques ataca por causa disto, Rangel responde isto, e eu muitas vezes, como estou lá, vejo que isso são punchlines de 30 segundos. Portanto, nós próprios temos que fazer o filtro e se calhar temos que exigir um bocadinho mais de uma imprensa livre e aberta. E paga. E paga já agora. E paga, é verdade. Se calhar até pública, mas mesmo assim às vezes funciona mal, não interessa. E uma última nota. É verdade também importante nós avaliarmos o trabalho que cada um dos candidatos faz, e eu só tenho todo o interesse em defender isto, porque o Paulo Rangel tem um histórico no Parlamento Europeu, o PSD tem um histórico que acredita até de excelência no Parlamento Europeu. Mas isso não pode inibir alguém que se apresenta a eleições. Nem vou falar do Pedro Marques, que é a primeira vez, porque ele tem histórico noutras áreas. Mas vamos ao exemplo que tu querias ser cabeça de lista com a tua idade ao Parlamento Europeu para um determinado partido. Não pode ser prejudicado. Para não ter background. Não tem idade para ter mostrado mais alguma coisa, porque isso é exatamente a mesma coisa. Tu te candidatares a uma bolsa de doutoramento da FCT e eu candidatar-me com 50 anos, tu és um aluno excepcional, com 19 de média, licenciatura e mestrado, com artigos científicos publicados, conferências internacionais, etc. Mas naturalmente que eu com 50 anos tenho mais experiência laboral e passar-te à frente por causa disso. Daí um bocadinho de cuidado. Só estes comentários. João, tens alguma coisa que queiras comentar? Sim, bem, eu acho que a questão que o Guilherme levantou, para mim sempre foi a mais importante, porque nós, de facto, as escolhas que fazemos têm que ser baseadas, de facto, naquilo que os partidos apresentam, ou
no caso de outras eleições, eventualmente até movimentos independentes, percebermos o que é que está na origem das propostas. E aqui é a parte em que eu talvez discordo do Hugo, quando diz que as questões de ideologia são como a religião, ou qual foi o outro exemplo que tu deste? É uma crença. Pronto, eu aqui discordo, porque eu acho que em Portugal, infelizmente, a política muitas vezes é vista nesta dicotomia quase clubística, de as pessoas se degladiarem como se estivessem a discutir o Sporting Benfica, ou seja o que for, passando um bocadinho por cima da perspectiva ideológica e programática que está na base de cada um dos partidos. Isto aqui não entendas isto como um ataque, Hugo, é apenas... o Partido Social Democrata tem em Portugal uma carga ideológica inferior talvez àquela que tem o Partido Socialista, até na sua própria matriz de origem e na forma como surge na sociedade. A evolução que foi tendo tornou num partido menos marcadamente ideológico no nível político. Precisamente, acho que poderias concordar comigo. Exatamente, e não estou a dizer isto, não estou com isto a fazer nenhum ataque, apenas a constatar aquilo que eu acho que acaba por acontecer do fruto da evolução dos partidos. No entanto, eu acho que os diferentes modelos de sociedade que cada um dos partidos defende são fundamentais para nós percebermos também quais é que são as escolhas com as quais nós nos identificamos e que são fruto da nossa percepção daquilo que é a nossa vida em comunidade e nós entendermos que determinado tipo de voto, enfim, isto talvez aqui em Portugal eu acho que há várias visões diferentes que nos permitem tomar decisões esclarecidas, mas se nós olharmos, por exemplo, para extremar um bocadinho aqui o discurso e não nos centramos aqui em Portugal, é completamente diferente votar na frente, no Partido Livre austríaco, como o Guilherme dizia, o FPO, ou votar num Partido Social Democrata ou num Partido de Esquerda, nos Verdes, por exemplo, na Áustria. São coisas completamente distintas. Eu diria que tem a menor distância ideológica, o que faz com que o pendor dos líderes, da personalização da política, tenha um impacto muito significativo na letra de escolha. Eu diria que dependeria sempre de qual é o termo de comparação, porque se nós formos, se calhar, comparar com partidos do centro, o PS, do centro da Europa, o PS é claramente um partido mais à esquerda, e eventualmente com outros partidos, eventualmente do norte da Europa, que têm uma visão, uma tradição mais social-democrata, de forma de encarar até o papel do Estado, nós, se calhar, estaremos um bocadinho mais ao centro. Enfim, isto é uma análise que depois não se aplica às juventudes, mas falando talvez aqui desta questão dos partidos. E só para terminar, dizer que, por exemplo, na Finlândia, que é um país que eu conheço bem, onde eu vivi durante um ano, aconteceu uma coisa muito curiosa, que é os True Finns, os verdadeiros finlandeses, o partido de extrema-direita finlandês, durante muito tempo polarizou muito o discurso e o debate e acabou por ter um resultado até surpreendente, enfim, positivo para eles, obviamente negativo, no meu entender, para o funcionamento da democracia, mas polarizou muito o discurso na questão das migrações, na questão dos refugiados e de procurar fechar a Finlândia e devolver a Finlândia àquilo que eram os verdadeiros finlandeses. E o Partido Social Democrata teve uma reação que, no meu entender, foi muito interessante. Ao contrário daquilo que tem vindo a ser a tendência de alguns partidos, e isto também do centro-esquerda, de simplificar o programa que apresentam às eleições, o Partido Socialista Europeu, por exemplo, apresentou um manifesto com 5 ou 6 linhas programáticas. Nós, na IS, fizemos exatamente a mesma coisa, com 6 pontos, depois de 6 ideias principais, depois divididas em cada uma delas em 4 tópicos, em 4 ideias, mas tentámos simplificar ao máximo para conseguirmos chegar ao maior número de pessoas. O Partido Social Democrata finlandês fez exatamente o contrário, apresentou um programa com mais de 200 páginas nestas eleições, fruto de uma discussão muito maturada sobre a visão que queriam trazer para a sociedade. Isto significava fazer uma reflexão sobre a reforma do Sistema Nacional de Saúde, sobre a reforma do Sistema de Justiça, sobre o próprio sistema educativo. A Finlândia é considerada um dos países com o melhor sistema, o país com um dos melhores sistemas educativos da Europa e do mundo, mas que, no entender deles, tem pecado também precisamente nesta questão da igualdade e no oferecimento da igualdade de oportunidades para todos, e, portanto, fizeram este trabalho de background, de contextualização e de apresentarem, de facto, propostas concretas transversais para aquilo que era a sua visão para a sociedade. E eu acho que isto é fundamental, talvez não seja eficaz do ponto de vista comunicacional, no sentido de chegar às massas, mas é fundamental que este trabalho exista, para que os partidos, quando se apresentam a eleições, tenham uma visão de sociedade a apresentar, para que as pessoas, quando venham
procurar saber o que é que cada um dos partidos oferece, cada um dos partidos propõe para a sociedade, tenham este trabalho fundamentado e possam saber que visões diferentes é que existem na nossa vida política. Muito bem. Agradeço novamente esta vossa análise também, aquilo que foi então aqui dito. Bem, há aqui a importância de sabermos que Europa é que nós vamos ter. E aqui o Lúcio, por exemplo, no vídeo de apelo ao voto, fazia esta brincadeira de uma Europa mais unida ou uma Europa menos unida. E é justamente isto que vos pergunto, que é, já falámos aqui desta questão toda do Fidesz e tudo mais, portanto não vale a pena estarmos a carregar e a bater na mesma tecla, mas é a questão de, no vosso entender, para que lado é que esta Europa vai? Isto é, o Partido Popular Europeu sempre dominou o Parlamento Europeu, consequentemente a Comissão Europeia, e uma coisa que eu justamente deparo muitas vezes com diálogos e com conversas que eu tenho. Sim, pronto, quando eu falo da Comissão, pronto, estendo tudo aquilo que são as outras grandes... Foi, mas a nível de presidência, mas a nível de lugares... Representação, não. Pronto, eu estou a falar disso, não estou a falar da... Isso, pronto, é mais ou menos aquele acordo que se faz, quase como o Banco de Portugal, cá em Portugal, às vezes dá barraca, mas pronto, mas costuma-se fazer o check and balance. Mas aquilo que eu justamente queria vos colocar aqui é justamente que Europa é que vamos ter, no sentido de, tendo sempre o PPE ganho as eleições, e portanto temos esta matriz, muitas pessoas querem também ter de uma Europa federalista, coisa que não cola tanto à direita, cola mais à esquerda, neste caso, quase a ideia dos Estados Unidos da Europa, do início do século XX, mas é justamente isto. Para que lado, para que Europa é que nós vamos? Sobretudo se vamos ter ou não vamos ter mais alargamentos, e quais, porque, enfim, a Turquia, desde 2001 que está à espera para entrar na União Europeia, mas cada vez mais se vai afastando disso. Temos ali a região dos Balcãs em mais ou menos em convulsão, não como estava nos anos 90, mas convulsão do ponto de vista também de alguns ideais, algumas coisas que nos vão relatando de lá também. Para que lado é que vai a Europa? E onde é que vão os jovens no meio disto tudo? Porque há aqui uma coisa que é muito importante e que acho que nós percebemos isso, ou se cá ainda não percebemos tão bem quanto isso, que é justamente a questão do Brexit, em que os velhos, passa aqui a expressão, ou os novos deixaram-se condenar pelos velhos. Enfim, é quase do estilo quem é que nasceu primeiro, quem é que apareceu primeiro, se foi a galinha ou se foi o ovo, não é? Mas é a questão de não entrarmos aqui quase numa guerra civil de idades, não é? Mas é justamente isto, que é o porquê que as pessoas não têm consciência do mundo em questão. E eu acho que, pronto, justamente quando temos movimentos que é do estilo vamos sair, como temos o Brexit, como temos também depois outros partidos que vão a eleições, que querem sair da União Europeia, enfim, para que lado é que vai a Europa? Eu acho que essa questão é preocupante. E em Portugal há casos desses à esquerda e à direita de partidos que defendem inicialmente a saída do euro, mas consequentemente a saída da própria União Europeia. Permite-me discordar um pouco. Eu acho que a questão do federalismo não cola pouco à direita, pelo contrário, e eu não tenho problema absolutamente nenhum em assumir-me como federalista. E o Paulo Rangel próprio diz que não tem problema absolutamente nenhum em assumir o PSD como um partido federalista. A grande diferença talvez são as condicionantes que nós encontramos para aceitar esses, digamos, Estados Unidos da Europa, porque as coisas não podem ser feitas de um dia para o outro. Tivemos o Tratado de Lisboa, que depois sofreu, não é, como nós todos sabemos, não foi tão longe como deveria ter ido na altura. Desde aí tivemos a crise económico-financeira, desde os Lehman Brothers, e chegámos a uma situação de recessão económico-financeira que nos leva a ponderar não ter uma Europa federal, e que naturalmente que a crise acalmou este processo durante alguns anos, e agora é preciso criar as condições necessárias para avançar com o processo federal. A questão da Turquia primeiro. A questão da Turquia é muito complicada para a União Europeia por várias razões. A primeira é pela própria Turquia não ser, já na altura não era, hoje ainda menos é, uma democracia do estilo liberal e ocidental. A partir do momento em que quer voltar e volta a legalizar a pena da morte, nós não podemos compactuar com isso naturalmente. Mas tem outra questão do ponto de vista geoestratégico e político, que é a entrada da Turquia, que não faz parte da Europa, digamos assim, que quer entrar para a União Europeia, faz com que a União Europeia passe a fazer fronteira direta com o Médio Oriente. Ou seja, que seja uma... Com a Grécia. Já faz com a Grécia, mas quer dizer, a Turquia
Será Temos mais uma direta. série de países, uma situação extremamente delicada, nos quais a Europa estaria logo aí diretamente em fronteira. Está envolvida na mesma, mas estaria diretamente em fronteira. E é uma questão naturalmente complicada. O Brexit. Eu acho que aí é o melhor exemplo que nós temos das novas gerações deixarem de ser os outros por si. Não quer dizer que quem decidiu pelo Brexit tenha decidido mal. Naturalmente que eu sou um pro-Remain, federalista convicto, mas nós não podemos tomar as opções dos outros como más só porque não são as nossas, senão éramos comunistas. Nós temos que aceitar isto do ponto de vista democrático e as consequências para quem não foi votar são naturalmente essas. Agora, o problema do Brexit vai desde a má gestão do Partido Conservador, é uma questão que já vem de há décadas, em que há bluffs, constantemente houve bluffs sobre a saída da União Europeia para reivindicar melhores condições para o Reino Unido. Chega a uma altura em que os cidadãos já não caem no bluff. O Cameron fez isso e fez mal, porque depois fez campanha pelo Remain e perdeu. E é um partido que está no PPE, eu não tenho problema nenhum em dizer isto. Como, também posso critico os dois, o Partido Trabalhista... Fazem parte dos conservadores, não fazem parte do PPE. Peço desculpa. Como posso criticar nesta matéria o homólogo do PS no Reino Unido, não tanto pela questão do Brexit, mas anterior, mas agora. Porque nós agora é um caso de que nós na ciência política chamamos de blurring. Ninguém consegue perceber o que é que o Corbyn pensa sobre o Brexit, porque eles não se definem, não se estão a definir se querem hard ou soft Brexit, dizem que querem soft Brexit, mas tem que ser naquelas determinadas condições, depois nunca se chega em concreto a saber o quê, queremos adiar o Brexit para o mais tarde possível, mas ao mesmo tempo não deixamos passar os acordos feitos no Parlamento, e o sistema político-partidário britânico está num colapso total do ponto de vista da coerência dos dois maiores partidos. Naturalmente que as pessoas aí deixam de se rever no sistema, porque isto é uma situação completamente imprevisível para todos. Talvez possa ser um exemplo para aqueles que pensam em sair do bom ou do mau ponto de vista. Agora cabe também à União Europeia gerir bem esse processo. Eu acredito que até tem gerido razoavelmente bem, mas nós queremos ser parceiros do Reino Unido, quer como membros da União Europeia, quer sobretudo como país lusitano que somos, cujo nosso maior aliado histórico é o Reino Unido. Nunca tivemos maior aliado que o Reino Unido ao longo dos 800 anos de história que temos, embora com algumas caneladas pelo meio, as tropeções, mas o facto é este. Não obstante queiramos manter boas relações políticas, comerciais e económicas com o Reino Unido, a União Europeia não pode ceder a tudo, porque senão é um incentivo para todos os outros. Tem que haver benefícios para se fazer parte da União Europeia, senão não vale a pena existir uma União Europeia. Pronto, eu termino. Mas mais do que benefícios, deixa-me que eu te pegue aqui. Mais do que benefícios, e no caso então do Reino Unido, eu aí tenho uma posição muito Charles de Gaulle, que é para mim o Reino Unido nunca entraria na União Europeia. E para mim já devia ter saído e já deviam de ter tirado tudo em um par de botas. Aliás, eu na altura até queria grandes expectativas com o Jean-Claude Juncker quando ele começou a falar em francês de todo lado, mas deve ter sido uma febre qualquer, ou o vinho na altura, não deve ter sido o bom suficiente que passou-lhe rapidamente essa fase. Mas justamente esta, que é, se nós formos a ver, o Reino Unido nunca esteve a 100% na União Europeia. Naturalmente, tem uma Commonwealth. E, portanto, há aqui um sentido, e se nós estamos a falar, então, justamente da questão do federalismo, então, para estarmos nesta união que nós estamos, que é uma união económica, social e política, então, quando passamos para a criação de um novo superestado, e vamos pôr as coisas assim desta forma, sem grande rigor académico, vai ser então pior, porque neste momento já temos que abdicar muitas coisas nossas em prol do ideário europeu. Então, quando nós quisermos ser então os Estados Unidos da Europa... Mas nós abdicamos, eu não percebo a questão de nós abdicarmos. Nós abdicamos... Há muitas coisas que abdicamos, justamente o nosso orçamento tem que ser votado e tem que ser apreciado em Bruxelas. Repara numa coisa. E as nossas metas têm que bater com as metas da União Europeia. Isso é natural. A partir do momento em que Portugal contribuiu em 2017 para a União Europeia com 1.300 milhões de euros, mas recebeu quase 4 mil milhões, ou seja, quase o triplo do que aquilo que dá. A partir do momento em que a União Europeia é gerida, e
como eu disse há pouco, representa 6,6% da população mundial, mas mesmo assim gera 20% da riqueza e 50% das despesas sociais, consegue fazê-lo estando suportada em apenas 1% do PIB dos seus Estados-membros. O Orçamento Federal dos Estados Unidos da América está suportado em 20% do PIB dos Estados Federais. Ou seja, eu não estou a ver o que é que nós realmente abdicamos para a União Europeia em termos de fronteiras abertas, no nosso caso de um país que foi pioneiro da globalização e sempre esteve aberto. Desse ponto de vista, eu acho que nós não cedemos assim tanto. Quando eu digo o ceder é a questão da soberania. Há muitas coisas que nos ultrapassam e têm que ser votadas e têm que ser aprovadas em Bruxelas. A uma pequena escala. Felizmente não nos condiciona assim tanta vida, mas quando passarmos então para os Estados Unidos, vai ser o descalabro. E portanto, se o Reino Unido não quer estar na situação em que está agora, então nunca poderá chegar mais lá à frente. Mais lá à frente, eu acho que o Reino Unido não vai chegar se não tinha havido Brexit, mas eu não estou a perceber que condicionantes futuras serão essas para Portugal, porque isto não é uma crítica. Ouvir o Vítor Gaspar ou a Maria Luísa Albuquerque no mandato anterior, ou ouvir nos últimos meses o Mário Centeno, é precisamente a mesma coisa. Sem objetivos políticos nenhuns com aquilo que eu estou a dizer. Portanto, desse ponto de vista, Portugal parece-me relativamente muito bem alinhado com o projeto europeu. Muito Sim, bem mas alinhado. não é isso que está, Então, não é isso que está em causa. Mas é a questão daquilo que todos nós temos que, justamente o nosso déficit, tem que ser acordado e tem que ter o aval de Bruxelas. É isso que eu estou a dizer. Sim, Isso é uma perda da tua soberania. Uma perda da tua soberania não poderes inflacionar ou desflacionar a... Mas isso é uma consequência da moeda única. Mas, Pronto, mas é isto que eu estou a dizer. Soberania é isto. Mas aí temos que fazer um trade-off entre custos e benefícios. Claro. Se eu puder ir à França, à Alemanha, com o euro que trago na minha carteira e poder passar nas fronteiras de forma aberta, livre, em paz, com a moeda que eu trago todos os dias e utilizá-la, isso é um benefício, e agora sem roaming, largo, que eu tenho aos dias de hoje. Claro, um jovem de 18 anos que faça isto que eu fiz, à borla, para fazer um gap semester ou um gap year, como nós gostaríamos que fosse implementado, é um benefício. Portanto, eu acho que é um trade-off. E Portugal é dos países que beneficia claramente mais com a União Europeia. E falta, se calhar, em Portugal, e até a questão que fizeste há pouco sobre o afastamento dos cidadãos com a política, devíamos ter falado isto também, fugimos um bocado para questões abstratas que cabem no ponto de vista nacional, mas a ponto de vista europeu nós não temos uma publicitação na comunicação social das matérias europeias consequente em Portugal, enquanto que tu, se estiveres em Espanha, é completamente diferente. E é preciso criar aqui uma questão de identidade, porque eu sou covilhanense, sou beirão, sou português, mas também sou europeu e cidadão do mundo, como qualquer outro. Portanto, há aqui uma questão de cidadania e cultura. Estar em Portugal, ou estar na Grécia, ou na Alemanha, ou na Áustria, a cultura, naturalmente que existe uma diversidade histórica, linguística, tradicional muito grande, mas não deixam de haver valores comuns, sobretudo o respeito pela democracia, pelos direitos fundamentais, liberdades, garantias e tudo mais que nos une a todos. Senão nós tínhamos chegado até aqui. Eu acho que se chegarmos até aqui com isto, temos todas as condições para avançar. Calma, séria e ponderadamente, esperando agora naturalmente que as consequências da crise que vivemos há alguns anos voltem a melhorar e resolvendo a questão do Brexit e da ascensão dos novos populismos. Muito bem. João, certamente agora tens muita coisa para rebater. Bem, eu acho que enfim, nesta matéria, mais uma vez aqui uma pequena discordância em relação àquilo que o Hugo disse. Pelo menos só aqui num pequeno apontamento, que é esta questão do trade-off, da avaliação do custo-benefício e na forma como nós temos que fazer sempre este pesar de vantagens e desvantagens. Porquê? Porque eu acho que nós temos que pensar, no ponto de vista estratégico, qual é que é a importância da nossa presença na União Europeia. E se estivermos permanentemente nesta lógica de trade-off, do que é que ganhamos e do que é que perdemos, acabamos por, de certa maneira, perder o foco daquilo que é o essencial da construção europeia e percebermos a importância deste projeto político. Há pouco o Hugo referia a questão da importância económica que o Bloco Europeu tem e da forma como isso é relevante e a forma, enfim, o facto incontestável de na Europa ser o espaço, a União Europeia ser o espaço onde há maiores índices de desenvolvimento social. Mas também não nos podemos esquecer que as estimativas são que a população europeia, entre 20% a 25%, viva na pobreza extrema. E que, portanto, nós temos, de facto, muita coisa para limar em termos daquilo que é o próprio projeto europeu. E, no meu entender, esta posição de Portugal na Europa tem que ser sempre vista
numa perspectiva crítica, no sentido de sabermos que tipo de projeto é que estamos a construir. E isto implica também fazer esta discussão sobre o federalismo e até do aprofundamento do projeto político europeu, que dizem muitas vezes que não é uma matéria sexy, que não é uma matéria apelativa e que, sejamos sinceros, não é de todo uma coisa que seja oportuna neste momento debater, ou se formos realistas, será uma coisa que está muito distante daquilo que venha a acontecer nos próximos tempos. Não há eu não antevejo qualquer possibilidade de abertura de revisão dos tratados da União Europeia para a assinatura dos tratados ou para a revisão dos atuais. E, portanto, é um debate que, de certa maneira, é infértil porque não nos permite avançar nesta matéria. Mas que, não obstante, eu acho que deve fazer parte do nosso discurso político e do nosso debate político de ideias. Porque nós temos que, sobretudo nesta perspectiva de convencermos as pessoas sobre a importância do projeto europeu, nós temos que ser capazes de criticamente dizer: atenção, o Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa, atenção, estamos a votar para um órgão que é o único órgão da União Europeia que é eleito diretamente pelas pessoas, mas esse órgão, ao contrário de todos os outros parlamentos, ao contrário de todas as outras assembleias, não tem o poder de iniciativa legislativa, não pode iniciar um processo legislativo. Isto é um facto e é algo que nós temos que contestar e temos que ser capazes de dizer às pessoas de uma forma crítica, no meu entender construtiva, mas ao mesmo tempo temos que dizer: ok, é verdade, mas ao mesmo tempo o Parlamento Europeu influencia todo o processo de decisão que é proposto pela Comissão e é impensável hoje em dia que a Comissão aprove qualquer tipo de diretiva ou regulamento que não tenha o crivo do escrutínio público por parte do Parlamento. Isto significa que todas as matérias têm que ser, de facto, debatidas e que a composição do Parlamento Europeu influencia muito as diretivas que saem e que provêm da Comissão. O exemplo muito concreto é o caso das migrações. Eu há bocado referia que nós há muito tempo que nos batemos pela alteração dos regulamentos de Dublin e pela criação deste mecanismo de solidariedade europeia para o acolhimento de refugiados e para um tratamento diferente aos requerentes de asilo. Infelizmente, neste momento, se nós olharmos para o contexto político de facto que existe na Europa, uma revisão dos regulamentos de Dublin pode resultar num agravamento das condições de acolhimento dos refugiados e dos requerentes de asilo. Porquê? Porque pode haver um endurecimento das políticas europeias nesta matéria, fruto das ações dos governos e dos diferentes ministros de diferentes governos, por exemplo, no Conselho JAI ou até no Conselho Europeu. E, portanto, nós temos que ser realistas a este ponto. Mas depois podemos olhar para isto de outra perspectiva, que é na questão da soberania, por exemplo. Eu costumo dar este exemplo porque acho que é um exemplo que nos deve levar a pensar sobre aquilo que é a importância do projeto europeu. 2 exemplos, aliás. O primeiro é nós sermos críticos e pensarmos, por exemplo, na criação do euro. E nós, de facto, tivemos uma perda de soberania, como dizia, na questão da construção do euro. Porquê? Porque nós perdemos soberania ao nível da definição das políticas cambiais, na definição das políticas monetárias, com o pressuposto de que não haveria uma perda, haveria uma transferência de soberania para a esfera europeia, para a esfera transnacional, para a criação desta nova moeda única que era o euro, que o Banco Central a assumir, e os órgãos e instituições da zona euro a assumirem o papel que os Estados nacionais tinham anteriormente, e essa transferência de soberania não aconteceu, porque o Banco Central Europeu e as instituições da zona euro não têm os mesmos poderes, as mesmas competências em matéria de desvalorizar a moeda, não podem produzir moeda e portanto, viu-se muito claramente a diferença que houve, por exemplo, entre ter um Jean-Claude Trichet ou um Mário Draghi à frente do Banco Central Europeu pelas políticas que foram adotadas, nomeadamente na questão da mutualização da dívida. E, portanto, é fundamental que nós percebamos que isto tem um peso e que isto tem, de facto, influência. O segundo ponto tem precisamente a ver com a questão climática. E não ainda à questão climática, mas usando um outro exemplo. Eu lembro-me, por exemplo, que nas questões do tabaco, eu dou sempre este exemplo. Quando se começou a debater, isto não tanto a nível europeu, mas pensemos isto até a nível global, quando se começou a debater a questão do plain packaging, dos maços de tabaco não terem marcas e serem todos uniformizados, houve Estados que quiseram avançar, houve países a nível mundial que quiseram avançar com essa medida. Há empresas tabaqueiras que neste momento, ou empresas multinacionais, não só na indústria do tabaco, mas noutras áreas económicas, que têm mais poderio económico pelos seus rendimentos, pelos seus lucros, do que o PIB de vários Estados. O que aconteceu, por exemplo, na questão do tabaco, porque é um caso que está estudado e que foi comprovado, havia Estados que não tinham rendimento suficiente através do seu PIB para pagar as custas judiciais de um processo contra uma empresa tabaqueira.
O que significa que nas alterações climáticas, e se voltarmos ao exemplo que eu estava a dar há bocado, por exemplo, das 100 empresas multinacionais que são responsáveis por 70% da poluição, é impensável que um Estado isoladamente, até pensando nós num Estado como a Alemanha, que é de facto um Estado com um peso e com uma dimensão a nível europeu totalmente diferente de todos os outros, pelas suas características económicas e políticas, é impensável para um Estado individualmente conseguir afrontar estas empresas que são responsáveis por esta poluição de uma forma isolada. E, portanto, tem que ser feito através de um bloco como é o bloco da União Europeia. E é a única forma de nós conseguimos enfrentar isto. E se nós depois pensarmos também naquilo que é o posicionamento da Europa no mundo, nós rapidamente, eu não entraria tanto na questão da Turquia, eu discordo um bocadinho da posição do Hugo, não tanto naquilo que ele disse, nas afirmações que ele foi tendo, que são factualmente corretas, mas sobretudo pela forma como a União Europeia se comportou em relação à Turquia, porque durante muito tempo andou a protelar a adesão da Turquia, brincando com esta matéria, e no meu entender isso também foi muito responsável pela ascensão e pela afirmação do poder do... A Turquia chegou a abolir também a pena de morte. Exatamente. Houve muito caminho que a Turquia que procurou fazer na busca da promessa, para depois morrer na praia. Exatamente. Não, pronto. Exatamente. E, portanto, mas se nós pensarmos, por exemplo, até na questão da afirmação do Bloco Europeu, para além das questões que eu disse, enfim, nós não podemos olhar para isto de uma forma acéfala, no sentido de dizermos que a Europa é um grande espaço social, um grande espaço de liberdades, porque, efetivamente, se calhar nós hoje estaríamos Estados dentro da União Europeia que, à luz daquilo que nós conhecemos hoje, das suas políticas efetivas, não cumpririam os critérios de Copenhaga e, portanto, não seriam aceitos como Estados-membros da União Europeia. Não é aceitável que um Estado-membro expulse uma universidade do seu país, ou que outro país aumente o threshold de acesso ao Parlamento Nacional de 5% para 10%, desta forma impedindo que partidos de esquerda, por exemplo, sejam representados no Parlamento, que haja diluição das fronteiras entre aquilo que é o poder executivo e aquilo que é o poder judicial, enfim, toda uma série de questões que neste momento se calhar não cumpririam os critérios de Copenhaga para a adesão de novos Estados, que a Turquia naturalmente neste momento não cumpre, mas se nós olharmos para aquilo aquilo que é a afirmação da Europa enquanto bloco mundial, nós percebemos que nos estudos que são feitos para a evolução das economias europeias, numa projeção até 2050, só haveria um Estado, na melhor das hipóteses, que continuaria a fazer parte do G8. Hoje em dia nós temos a Alemanha, França, Itália e Reino Unido como economias que fazem parte do G8, economias europeias. Em 2050, a evolução atual e a previsão de evolução das economias europeias, só um desses Estados é que potencialmente poderia continuar no G8, naturalmente a Alemanha. A União Europeia, não há nenhum cenário macroeconómico que leve a que a União Europeia deixe de estar e deixe de pertencer ao G8 enquanto bloco económico e político. E, portanto, nós pensamos nesta perspectiva de aprofundamento da construção europeia numa lógica daquilo que é a sua própria matriz identitária, daquilo que é a própria origem do projeto europeu, que é a criação de um espaço comum que, na nossa perspectiva, tem que ser crítica. Porquê? Porque não basta que se faça este aprofundamento económico, este aprofundamento mercantil de livre circulação de mercadorias, de livre circulação de capitais, livre circulação de pessoas, sem que haja depois uma devida correspondência na parte social, na parte democrática e na parte dos direitos fundamentais. Eu continuo a achar que é inaceitável que nós, mesmo indo para as questões identitárias, já fugindo só às questões de direitos sociais, relacionados com o trabalho, relacionados com a proteção laboral, mas indo para as questões identitárias, por exemplo, não faz sentido que uma pessoa tenha reconhecimento da sua identidade, seja ao nível da orientação sexual, seja ao nível da identidade de género, seja ao nível da capacidade que tem ou não de adoção, por exemplo, para casais do mesmo sexo. Tenha esses direitos reconhecidos num Estado e depois perca esses direitos ou não os veja reconhecidos noutro Estado. Ou que nós tenhamos Estados como, por exemplo, a Polónia, que, para além de ter políticas muito restritivas em relação ao aborto, tenha procurado introduzir medidas ainda mais restritivas. E eu lembro-me que nós acompanhámos muito perto vários camaradas nossos na Polónia que fizeram os protestos negros, ou a marcha negra, como foi chamada, que de facto o símbolo dessa marcha era um cabide. Continua a ser, infelizmente, na Polónia, um dos instrumentos que é utilizados pelas mulheres para realizarem aborto. E, portanto, isto é inaceitável numa Europa do século XXI e que não se coaduna em nada com a visão que nós queremos para a construção europeia. E, portanto, se nós queremos, de facto, temos um bloco económico sólido, ou um bloco económico que, no meu entender, precisa de um aprofundamento, nós não podemos
achar que a zona euro é sustentável se permitirmos que Estados sejam permanentemente sedentários, como é o caso da Alemanha, porque o Pacto Orçamental não determina só os valores máximos do déficit e os valores máximos da dívida pública. Determina também que, por exemplo, os Estados não possam ter excedentes de 8%. A Alemanha viola este princípio há imensos anos de uma forma sucessiva, é excedentária porque permite continuar a ser credora dos outros Estados-membros, emprestando dinheiro e dessa forma gerando lucro através dos juros que os outros Estados pagam e, portanto, não é sustentável que uma zona euro funcione dessa forma, sem cumprimento das regras a que se propõe, mas acima de tudo, nós temos a consciência de que queremos construir também um projeto político. E este projeto político tem que, de facto, dar resposta àquilo que, no meu entender, acontece sempre, que é, sempre que confrontados com o facto da União Europeia não ter capacidade de resposta, aquilo que eu vejo é sempre uma ausência da Europa, uma ausência de mecanismos e de competências europeias e não um excesso de presença europeia. Nós depois temos é que perceber que as diferentes visões políticas determinam a forma como as políticas são aplicadas. Eu dizia há bocadinho, o Trichet e o Draghi são totalmente diferentes. O Trichet chegou a aumentar as taxas de juros num período de ligeira recuperação que existiu a nível da economia europeia, provocando a seguir imediatamente uma acentuada descida da capacidade de crescimento económico dos países por causa desse aumento das taxas de juros. E, portanto, é fundamental que nós façamos escolhas políticas com base em ideias, em projetos e percebamos que o fundamento político desta União e social é fundamental para termos uma União Europeia diferente, que se aproxime dos cidadãos, que seja mais legítima democraticamente e que, de facto, possa ir de encontro às aspirações do cidadão e da cidadã comum. Muito bem. Bem, chegamos assim ao final da nossa hora, não é? Tivemos aqui cerca de 1 hora e 45 minutos. Quero agradecer aqui aos dois, como é óbvio, mas antes de nos irmos embora, por assim dizer, quero fazer pergunta se alguém aqui na sala tem mais alguma questão que queira ver ser respondida, alguma reflexão, alguma interpelação que queiram fazer. Se não tem, bem, posso então dizer que vocês são muito bons e conseguiram esclarecer tudo e, portanto, ou muito bons ou muito maus, mas eu acho que somos muito bons, porque o podcast, a regra geral, não escolhe pessoas ruins para trazer, portanto, permitam-me que faça isso. Portanto, deixava-vos a vocês mais 2 minutos para cada um, para fazerem o último, enfim, uma mensagem final para os caros ouvintes. Na prática, faria só uma súmula daquilo que eu disse até aqui. A União Europeia atravessa desafios graves nestas que são talvez as eleições mais importantes para o Parlamento Europeu, quer ao nível da ascensão dos populismos que nós devemos combater, à direita com o Fidesz húngaro, à esquerda com os casos do governo de Malta e da Eslováquia, atravessa problemas graves do ponto de vista dos refugiados e das migrações, com 4 milhões de pedidos de asilo à espera de resposta, dos quais se preveja que metade não vão ser aceitos. O mar Mediterrâneo tornou-se no maior cemitério do mundo e a guerra dos refugiados, a Síria já gerou mais mortes que a Segunda Guerra Mundial na Europa. É preciso que as novas gerações estejam sensibilizadas para estas matérias, como é preciso que estejam sensibilizadas para os desafios das alterações climáticas e da preservação do nosso ambiente. Como é preciso que nós estejamos também muito atentos à problemática do Brexit, que ainda agora discutimos, e às suas consequências, e, de um ponto de vista geral, talvez não esquecermos a questão dos fundos comunitários e da coesão territorial, que é importante porque no resto da Europa as zonas transfronteiriças são geralmente as mais desenvolvidas, em Portugal são as menos. Devemos apoiar essas regiões e devemos fiscalizar a aplicação de fundos comunitários. Já nem falo aqui da perda de 7% ou não dos fundos de coesão, falo que metade dos fundos que Portugal recebeu nos últimos anos, candidatados para o interior, foram desviados para o litoral e deve haver uma entidade ou uma forma de fiscalização desta aplicação. Como, por fim, não devemos esquecer, e aqui o debate que o Presidente Macron trouxe para cima da mesa sobre a eventual criação de um exército europeu, que nós rejeitamos liminarmente. Antes de falarmos na criação do exército europeu, não nos devemos esquecer, em primeiro lugar, que nós fazemos parte da NATO e, por isso, temos um princípio de segurança coletiva a cumprir, e em segundo lugar, que é preciso primeiro criar uma força de ação rápida, porque nós temos equipamentos muito diferentes ao longo dos Estados-membros da União Europeia. Não faz sentido termos um exército comum se o tipo de tanques, de armamento é completamente diferente entre países. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Hugo, pelas tuas palavras, pelo debate também. João, últimas palavras então.
Bem, reitero os agradecimentos que fiz no início ao Cláudio e ao podcast Conversa, aos presentes pelas perguntas que são sempre o mais importante porque nos obrigam, de certa maneira, a pensar e a refletir de forma crítica sobre aquilo que temos para apresentar e nesse aspecto é sempre muito positivo ouvir os comentários que vão sendo feitos. Eu deixava algumas mensagens que fui tentando trazer aqui para o debate ao longo destas quase 2 horas de conversa. Em primeiro lugar, de facto, colocar o central, o cerne de todas as questões da política europeia nas questões das alterações climáticas. Fazê-lo sem onerar os cidadãos, sem onerar os indivíduos e as famílias, porque isso obviamente cria desigualdades. É muito diferente uma pessoa com mais ou menos rendimentos enfrentar os desafios da transição energética. Uma das propostas que o Partido Socialista tem para estas eleições é precisamente a criação de um fundo de transição ambiental que seja direcionado para as pequenas e médias empresas, desta forma permitindo ajudar aquele que é a grande parte do tecido empresarial português, mas cuja proporção se repete depois a nível europeu, a fazerem esta transição ambiental sem que tenham um maior peso nas suas contas e desta forma ajudá-los a fazer uma transição que é fundamental a nível económico. Perceber que esta transição energética é potenciadora de desenvolvimento económico e social e que é de facto motor de desenvolvimento para a Europa, porque primeiro que tudo não há um planeta B, como diz o Ministro do Ambiente, nós agindo desta forma não estamos a salvar o planeta sobreviveria muito bem sem nós estamos de facto a salvar a humanidade e a continuidade da nossa presença na Terra e é isto que nós temos que ter em mente. Em segundo, fazer esta aposta de facto na política social. O crescimento económico por si só é uma entidade abstrata que continuará a ser abstrata se não for colocada ao serviço do desenvolvimento social e nós temos sempre que nos lembrar que continua a haver, da mesma forma que o Hugo referiu e bem, as desigualdades que existem muitas vezes entre o litoral e o interior, as desigualdades entre os Estados-membros continuam a persistir e nós temos que, de facto, investir numa convergência social na Europa, o que significa que temos que, da mesma forma que estabelecemos objetivos económicos para os Estados, temos que agora fazer isso para as políticas sociais e criar as políticas necessárias para que os diferentes Estados possam cumprir os objetivos determinados no Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E, por fim, de facto, aprofundar o projeto político europeu, estando nele de uma forma crítica, fazendo a reforma necessária da zona euro, dotá-la de uma capacidade orçamental que ela não tem, aumentar os mecanismos de transparência dos processos de decisão a nível europeu. É impensável para qualquer jovem, seja millennial, seja da geração Z, hoje olhar para o processo político e de decisão a nível europeu e aceitá-lo como ele existe, por ser extremamente opaco na maior parte dos casos. Então nós temos que aumentar o nível de transparência do processo de decisão e, de certa maneira, sermos capazes de projetar a Europa que nós queremos e o projeto político e social que nós queremos para os próximos 5 anos e é isso que nós nos propomos durante o próximo mandato e dessa forma nos apresentamos aos cidadãos com este tipo de propostas. É deixar um apelo final para que as pessoas participem nestas eleições. Ainda hoje de manhã, num debate nos Olivais, na Escola Secundária Essa de Queiroz, a candidata do CDS, portanto até de uma forma insuspeita, não estando aqui a fazer qualquer tipo de campanha, dizia que de facto uma grande parte da legislação que se aplica em Portugal provém de diretivas comunitárias e que, portanto, o impacto que o Parlamento Europeu tem na nossa vida diária é enorme e nós temos que aumentar a capacidade que temos de interação com o Parlamento Europeu e de percebermos a influência que o Parlamento Europeu tem hoje em dia na nossa vida diária e não deixarmos que sejam outros a decidir por nós. Portanto, no dia 26 de maio, fazendo também alusão ao voto que o podcast no início transmitiu, votem. Muito bem. Bem, João, foi um gosto estar aqui na conversa contigo. Muito obrigado também por esta conversa. Bom, a todos aqueles que estiveram aqui a assistir, agradeço muito a vossa também paciência para estar aqui. Eu sei que essas cadeiras não são as mais confortáveis de cada casa, mas enfim, é o que a faculdade tem para oferecer e já não é muito mal, há coisas bem piores. E portanto, quero agradecer também a todos os caros ouvintes que continuam a seguir. É uma caminhada que o podcast procura fazer, é procurar estar momentaneamente junto daqueles que são, obviamente, os caros ouvintes, podermos também interagir, portanto, não ser apenas uma presença num ecrã, uma presença num visor, mas também poder estar aqui convosco e tudo mais. E, portanto, obviamente que é esta questão que o podcast quer fazer, que é o apelo ao voto.
Portanto, procurar trazer ao máximo as pessoas que querem conversar e querem justamente explanar as suas ideias, que é justamente isso que se pretende, que é que haja um debate, que não haja ruído, porque o ruído só beneficia, voltando aqui a ser maniquista, os maus, no sentido de justamente aqueles que pretendem, em última análise, a destruição daquilo que é o ideário europeu e que muitos de nós precisamos. Portanto, obrigado uma vez mais a todos e a todas que estiveram aqui presentes e, como eu digo, e vocês sabem de cor, até lá, tenham boas conversas. E já agora, votem dia 26 de maio. Obrigado.